Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula eu apresentaria para vocês lá pessoalmente o fovismo, né? Então eu vou apresentar um pouco aqui. Claro que existem vídeos, eu vou indicar alguns vídeos para vocês assistirem se vocês tiverem tempo para isso, mas de qualquer forma, tudo aquilo que eu acho de mais importante no fovismo, eles estão dentro do tema que vocês precisam sim ler, né, nas indicações que eu dei daquele livro que se chama Isto é Arte, né, que eu acho bastante importante, é um livro que vai ajudar vocês em qualquer vestibular. Não foi lido pelos alunos do terceiro ano, mas eu vou recomendar, conversando com eles sobre isso. E como a gente tem o livro todo em PDF, ficou bem mais fácil, tá? Bom, o fovismo é um movimento francês, né? Claro, a França era o centro de tudo nesse período e, é claro, vai ser sempre, vamos dizer assim, praticamente, né? Todo esse momento da história, a gente vai estar falando da França. Por quê? Porque a gente teve um período, né, que vocês se lembram lá do Renascimento, onde a Itália era o grande centro. Depois a gente caminha, né, para ser a França, esse grande centro, e depois, com a arte contemporânea, a gente já tem uma globalização. Então fica um pouco mais difícil você ter uma central. Mas quando ela termina lá esse processo, principalmente é, esses grandes acontecimentos franceses, a gente vai ter um período onde a gente vê o crescimento da arte nos Estados Unidos, porém por artistas que foram para lá, né, que eram de outras nacionalidades e foram para os Estados Unidos. Bom, então vamos voltar para o fauvismo. Nasceu em Paris, né, início do século XX, 901, 908, e está caracterizado pela expressão pictórica, pela pintura da cor, a ideia da cor. Foi um movimentinho bem curto e o seu principal representante foi Henri Matisse. Por que tem esse nome, né? Veja bem, do francês As Bestas Selvagens. Tem esse nome porque no local dessa grande exposição que todos os artistas desse período fizeram, que é chamado Salão Autônomo, existia ali uma escultura clássica acadêmica de um menino e toda a volta desta escultura estavam esses quadros muito coloridos. Então ele vai dizer que lembrou uma obra de Donatello Entre as Feras, né? De um título aí bem depreciativo. É claro que também houve escândalo do público quando viram esse tipo de obra. Que obra que não tem preocupação nenhuma com a forma, né? O que interessa é o uso das cores. E não faço mais aquela gradação, aquela passagem. O que é essa gradação? A passagem de uma tonalidade para outra. Não interessa mais. Por quê? Porque para esses artistas, a cor é que delimita os planos. É a cor que vai criar a perspectiva, vai modelar o volume, tá? Os seus temas são muito leves e a ideia é retratar a emoção, a alegria, sem nenhuma intenção da crítica. Claro que essa independência, ela vai trazer novos olhares para tudo. Inclusive, aqui eu vou colocar algo que é bastante pertinente nessa nova forma de trabalhar que eu e o professor Rodrigo encontramos, né? A gente está fazendo um trabalho juntos e isso faz com que o nosso trabalho deva se conversar, né? Então eu vou falar e tratar um pouquinho desse corpo. Aqui o corpo da mulher, mas em outras obras o corpo do homem também, né? É um corpo que não está dentro de uma regra, dentro de um cânone, né? Que a academia propunha. Um corpo dentro de uma perfeição. Isso fica completamente fora dos ideais dos artistas fauvistas. Como vocês podem ver aqui, né, nessas obras do Matisse,
essa mulher e esse quadro azul todo num tom de azul frio, que está aqui do lado direito da obra, né? Com uma tristeza, essa mulher parece ser uma pessoa pensativa, uma viúva, né? Alguém que se lembra de alguma coisa, de uma tristeza, não tem nenhuma ideia de uma perfeição desse corpo. Tá? E do outro lado, né, a dança do Matisse, também as figuras apenas estão demonstrando uma dança, sem nenhuma preocupação estética com esse corpo. Tá? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente entender o quanto a arte também ela foi possibilitando grandes mudanças nas representações. Aqui a gente tem algumas outras obras de outros artistas também fauvistas que eu quis trazer para vocês entenderem que a gente fala muito de um artista e muitas vezes a gente não conhece outros artistas, tá? Então a gente teve um Van Gogh que nós conhecemos muito especificamente porque ele foi uma figura muito diferente, né? Tem a história de cortar a orelha e tal, mas o Van Gogh também trabalhava com as cores, tá? Então era uma incessante busca dessa expressão pela cor. Então, você vai ver, por exemplo, um Gauguin, né, um próprio Matisse, um Paul Cézanne, que também está incluído nesse movimento, rejeitando não só o império da forma e o ditado da academia, mas também os preceitos impressionistas que tinham acabado de acontecer. Então, o que são esses movimentos da arte? Nada mais do que um grupo de artistas que está num determinado movimento, mas que acredita que aquilo já não dá mais conta da sua obra e eles resolvem ir para outro momento, fazer outras tentativas, né? E vão criando seus novos estilos aí de pintura, tá? Agora, o que você vai ter, então, é um quadro, né, muito bonito, muito alegre, mas muito artificial, como é essa própria obra do André, que vocês estão vendo aí do lado direito, tá? Vou falar um pouquinho agora do Matisse, porque eu acho importante contar essa história, né, do Matisse. O Matisse fez essa obra, né, que é a sua própria esposa, e tem uma história bem engraçada que uma senhora na exposição passa por ele e pergunta assim se alguém já tinha visto uma mulher daquela cor, né, desse jeito. E ele responde simplesmente, mas isso aqui não é uma mulher, é simplesmente uma pintura, é um quadro. Então, essa ideia de diferenciar o real, né, daquilo que se deseja. Tá? Então vocês vão ver, por exemplo, essa outra obra do Matisse, essa harmonia, esse contraste. Ele consegue trazer cores muito vibrantes e vai quebrando essas cores nas suas composições. Isso é um senso de harmonia plástica e estética muito bem realizada pelo Matisse. Também o André, na próxima slide vocês vão ver, que também tem vocês viram uma obra dele lá muito mais colorida que essa, né? E depois essa obra. Se vocês lembrarem um pouquinho do que vocês aprenderam antes de sair, vamos dizer, para essa pandemia, né? Antes de sairmos da escola, vocês lembram que vocês viram o impressionismo, que era tudo meio pontilhado. Depois também tem um movimento chamado pontilhismo, que a gente nem chegou a ver, porque é um movimento muito pequeno, com pouquíssimos artistas. Essa obra do André tem muito a ver com isso. Tá? Então eu tenho esse movimento que eu capto daqueles artistas anteriores, que são os impressionistas. Eu estou mais ou menos nesse momento, mas eu vou reforçar
outras coisas. Eu vou reforçar o uso da pincelada ainda mais, eu vou reforçar o uso das cores e do contraste, e agora eu não estou preocupado também em sair do meu ateliê, tá? Eu vou trabalhar dentro do ateliê, porque as cores não são mais realistas. E isso é a maior diferença entre o fauvismo e o impressionismo, tá? O André, ele vai criar um ateliê, né? E nesse ateliê juntam-se amigos e lá eles vão trabalhar por um tempo, até que se decidem irem para Paris. Aí ele vai se inscrever como aluno de uma academia parisiense e vai conhecer Matisse. Aí daí para frente as relações ainda ficam mais, é, vamos dizer assim, trabalham melhor, trabalham juntos e vão fazer esse movimento ainda crescer mais, tá? Além desses artistas que eu passei, eu quis e fiz questão de trazer para vocês o Gauguin. O Gauguin é um artista que foi muito amigo do Van Gogh, eles até moraram na mesma cidade, até que se desentenderam, e o Gauguin resolve ir embora e sai desse meio artístico para uma ilha que ele mesmo dizia paradisíaca, tá? Ele vai embora e lá ele vai começar a desenhar as mulheres principalmente e a natureza desse espaço. Agora sim, a gente volta com um corpo feminino muito mais idealizado, né? Esse corpo sensual e idealizado que o artista coloca, né? Como a obra Duas Moças com Flores, aqui do lado direito, né? E as mulheres aqui no Paraíso Perdido. Então, você tem uma idealização, mas ao mesmo tempo, se vocês olharem aqui para o lado esquerdo, vocês vão ver esse Cristo amarelo, que é uma obra que o corpo não está definido dentro de uma idealização, né? É um corpo que tem uma representação apenas. Então a gente tem várias formas de pensar esse corpo na arte e esse corpo aqui dentro do próprio fauvismo. No Brasil, gente, a gente na época teve muito poucos artistas que a gente podia dizer fauvista mesmo, que estavam dentro do movimento, lembrando que o movimento ele acontece num determinado lugar e é naquele espaço que eu tenho que estar incluído, né? Então a gente nem poderia chamar os brasileiros de fauvistas. Porém, a gente tem alguns brasileiros que trabalham mais ou menos em cima dessas regras fauvistas. E esses brasileiros que vocês estão vendo aqui têm uma pintura próxima ao ideal fauvista, tá? Bom, logo depois desse período muito curto, o movimento vai perder um pouquinho da sua força. Por quê? Porque os artistas estão sempre em busca de algo novo, de novas, vamos dizer, experiências, né? E eles saem desse momento fauvista para caminharem para outros momentos. Quem sabe a gente tem alguns artistas que são aqueles que nós chamamos de ícones, que ficam, né, nos movimentos, como é o próprio Matisse no caso do fauvismo. A gente tem, por exemplo, um Picasso que vai ficar no cubismo, mas a maior parte deles vão vamos dizer assim, vão transformando sua arte, vão se remodelando dentro dos seus próprios desejos, tá? As principais características do fauvismo, eu vou ler porque eu acho bastante importante a gente ter isso em mente, criar e seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias. A cor pura deve ser exaltada. As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares do mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Olha que interessante. Não é para eu me preocupar com nenhuma regra, tá? Esse é mais ou menos o pensamento dos movimentos artísticos do século XX.
Na pintura, a gente tem a pincelada violenta, espontânea e definitiva. Eu não volto para arrumar a pincelada. Eu vou, se eu precisar, vou dar outras pinceladas. Eu não trabalho mais ao ar livre, né? Os coloridos devem ser brutais. É a pretensão de ter uma sensação física da cor. E essa sensação é subjetiva. Ela nunca deve corresponder à realidade. Ela não vai corresponder à realidade. E o uso de cores puras, a forma que elas saem nas bisnagas, tá? Elas não devem ser misturadas. Pinturas por manchas largas, formando grandes planos. Tá bom, meus queridos? Essas são as principais características do fauvismo. Depois a gente tem a biografia. Além disso, eu estou enviando para vocês um texto, né, que possa auxiliar vocês, e em outro espaço do nosso próprio espaço no Moodle, vamos ter os lugares para vocês entrarem em contato com a gente, para que vocês façam seus questionamentos e também as tarefinhas que vocês devem fazer, tá bom? Obrigado, gente.